colegas senadores e senadoras, eu também vou contribuir para o horário de almoço do presidente. Vou falar também aqui bem rápido, espero que os outros colegas... Mas eu queria, na verdade, eu me inscrevi aqui para falar sobre os problemas da minha terra, os problemas lá do Estado, mas eu queria que rapidinho, inclusive vou dar como para registrar o meu pronunciamento, mas eu queria só estabelecer o diálogo com aqueles que me antecederam no debate que aqui trouxeram e que a população já percebeu o que aconteceu no Brasil nos últimos tempos. Ela reflete exatamente na pesquisa agora comentada pelos companheiros que me antecederam, dos resultados das pesquisas. Foi o que aconteceu no Brasil. Nos últimos tempos, nós estávamos construindo um processo da consequência da democracia que nós construímos no país, enfrentando governos autoritários, e uma geração que construiu, que tinha como base fundamental de que, para se construir uma sociedade justa, uma sociedade onde todos tenham oportunidade de produzir, de estudar, de ter acesso à saúde, à cidadania, à dignidade, entendíamos que a democracia é uma base fundamental para construir uma sociedade assim. E foi isso que a nossa geração, ao fundar o Partido dos Trabalhadores, estabeleceu como base fundamental essa democracia. Um debate muito duro na chamada esquerda da época, porque tinha várias saídas para enfrentar, inclusive, a ditadura militar, etc. Construímos esse processo democrático com a tática do acúmulo de força, de organizar o povo, de tomar a consciência dos seus direitos. Fomos para dentro do movimento sindical, organizar um sindicato que tivesse como base a organização a partir das fábricas, da roça, dos escritórios, e construímos um movimento sindical muito forte para processar defesas dos interesses imediatos da classe trabalhadora. E, ao fundar o Partido dos Trabalhadores, nós construímos exatamente esse instrumento político. Naquela época, o senador Pimentel, que também é um dos fundadores, se lembra disso. A nossa primeira palavra de ordem assim, é a nossa vez e a nossa voz. Ou seja, nós criamos um instrumento político para dar vez e voz àqueles que não têm vez e voz no país. E fomos construindo isso. Um instrumento político, já havíamos construído o movimento sindical forte como instrumento de defesas imediatas e econômica dos trabalhadores, mas entendíamos que, ao criar o Partido dos Trabalhadores, era um instrumento político fundamental para construir a democracia, construir uma sociedade onde tivesse oportunidade para todos e que justiça, dignidade, e processamos isso. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores cumpriu essa tarefa. E quando, em 1º de janeiro de 2003, o presidente Lula recebe a faixa como presidente da República, ali a nossa geração, os trabalhadores, resgataram para si a possibilidade de intervir no destino do país. E foi através das ações e das políticas públicas que nós mudamos o destino de milhões e milhões de famílias brasileiras, de trabalhadores, da democracia, consolidando a democracia e construindo um país e uma economia que desse oportunidade para todos, que saísse daquela economia que concentrava a riqueza na mão de poucos e a pobreza na mão de muitos, né? Foi por isso que nós tivemos a política das diminuição não só das desigualdades entre o rico e o pobre, mas a diminuição entre as regiões mais ricas e as regiões mais pobres.
Criamos políticas públicas de oportunidade, como o fortalecimento do PRONAF, para investir na agricultura familiar, para poder compensar o processo da visão desenvolvimentista que foi criada a partir, desde a ditadura militar, que se pensava desenvolver o país ou as nossas regiões a partir dos grandes projetos econômicos, a partir do grande grupo econômico, a partir do rico. E aí aumentava cada vez mais essa desigualdade. Aliás, o resultado das pesquisas da economia do mundo, inclusive, ela reflete exatamente ainda esta visão, de que no Brasil, cerca de 8 pessoas detêm a riqueza da metade da população. 100 milhões de brasileiros, apenas 8 corresponde a esta riqueza, como no mundo também é a mesma concentração. Então, mesmo este processo que nós fizemos nos governos Lula e Dilma, mas ainda falta muito o que fazer. O que foi que nós fizemos? Uma economia que fortalecia o processo produtivo, fortalecia, portanto, as políticas de distribuição de renda, crescer com distribuição de renda. Saímos daquela visão antiga da ditadura militar. Nós temos que crescer o bolo para depois de dividir, né? Então, o resultado disso foi o crescimento econômico, a diminuição das desigualdades, o aumento do salário mínimo vai ao encontro dessa política da distribuição de renda. As políticas distributivas e de compensação, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, tudo isso faz parte desta política, né, distributiva, de crescer dividindo, de crescer distribuindo, crescer dando oportunidade para todos. E o que aconteceu ao longo desse tempo? A elite se reorganizou e, como não conseguia ganhar mais no processo democrático, eles construíram o golpe a partir do Congresso Nacional, o chamado golpe parlamentar, combinado com o processo midiático que se estabeleceu para poder criminalizar, para poder criar uma opinião pública de terra arrasada, como foi processado o ambiente do impeachment, e que era exatamente esta combinação midiática parlamentar, uma maioria parlamentar que foi se construindo, e combinado com uma parte do judiciário para poder criminalizar o político e principalmente aqueles que estavam no poder, conseguiram levar o país à quebra da democracia, e agora nós estamos vendo aí o caos, a retirada de direito, o desmonte do Estado social que nós estávamos construindo e a nossa economia totalmente arrasada, sem possibilidade de continuar a resolver os problemas graves das nossas regiões, do nosso povo e da nossa gente. Nesse sentido, presidente, é fundamental agregar todo esse debate que foi por aí a intervenção do senador Requião, quando ele coloca exatamente isso. O que é que se processou? Foi o desmonte de um Estado social e voltando ao velha, que aliás está se contrapondo ao mundo desenvolvido, que estão fugindo da chamada globalização e da chamada desenvolvimento só a partir do capital financeiro, e aqui os golpistas tentam voltar de novo a este processo de construção de um Estado a partir do capital financeiro. Isso não dá conta de resolver os problemas do nosso país, isso não levou, inclusive, a quebradeira na Europa, levou a quebradeira nos Estados Unidos e, portanto, é o que está acontecendo no nosso país. Uma quebradeira de empresas, uma quebradeira de emprego, uma quebradeira de setores importantes que nós construímos, como
através do PAC, o fortalecimento do setor produtivo, principalmente na construção civil, e com a questão da descoberta do pré-sal, o alavancamento da indústria naval, que gera muito emprego, gera as divisas para o país e cria condições de soberania no controle da questão da nossa riqueza, principalmente do pré-sal. Isso tudo foi colocado em xeque e está colocando neste processo de quebradeira do nosso país. Por isso, é fundamental. E esse grupo que deu o golpe no nosso país, eles estão com tanta fome de destruição do Estado, então, que não só por uma tacada só, eles querem acabar com as conquistas da CLT, as conquistas da Constituição e o legado dos governos democráticos que nos últimos tempos implantamos no nosso país. Então, é fundamental a nossa população perceber que este debate, estas informações, ela não saem nos grandes jornais. Então, é preciso acompanhar esse debate através da TV Senado, da Rádio Senado, onde setores importantes que construímos este país têm o poder de voz, de poder democratizar as informações e colocar o debate real, democrático, para que a nossa população comece a perceber o que está sendo construído no nosso país. E é isso que reflete na pesquisa da CNT, de que a opinião pública está se apercebendo do que aconteceu no nosso país e que o reflexo na figura do Lula, ela resume tudo isso que aconteceu no nosso país e que a opinião pública agora começa a reagir, por isso, é fundamental a gente estar atento. De novo, a mobilização de rua, a mobilização do povo organizado, a mobilização dos setores organizados, é que a gente vai corrigir este rumo, à medida que recupera a democracia, à medida que se recupera o processo que vinha sendo construído no nosso país. Só um governo saindo das urnas e que tem legitimidade para poder resolver o problema da crise econômica, social e política que está estabelecida no nosso país. Eu queria registrar aqui, senhor presidente, por último, de que lá no meu estado eu tenho dedicado muito o meu mandato para debater a questão do desenvolvimento. O meu estado é um dos estados mais ricos do nosso país e tem uma concentração de riqueza, talvez, quiçá, mais rica do mundo, que é a questão das reservas minerais. Lá se está as grandes reservas mundiais, do níquel, do cobre, do ferro, enfim, das principais reservas de estratégia do desenvolvimento mundial, inclusive, mas é um estado pobre, tem um povo pobre. Nós temos a região do Marajó, que tem um dos IDH menores do país. É consequência desse desenvolvimento que eu acabei de falar há pouco. Se pensou desenvolver a Amazônia e o Pará a partir dos grandes grupos econômicos, a partir dos grandes projetos minerais, a partir dos grandes grupos agropecuários. E apenas resolveu o problema de alguns, com acúmulo de riqueza na mão de poucos e a pobreza na mão de muitos. Por isso, eu estou convencido que a saída para os nossos estados, principalmente esses estados grandes, é que tenham um projeto de desenvolvimento capaz de dar oportunidade para todos. E pensar um desenvolvimento que dialogue com as regiões mais pobres, que dialogue com as micro-regiões. E por isso que os rios da Amazônia ele tem um papel fundamental neste processo de desenvolvimento, que é as chamadas bacias hidrográficas,
Então, eu estou provocando esse debate lá, no incentivo de discutir o desenvolvimento a partir das bacias hidrográficas, com a perspectiva de o manejo da água. A água na Amazônia ela serve não só para transportes, para as grandes vias de escoamento das produções, mas ela serve também para a questão do clima do planeta, a questão da floresta, enfim. Então, o manejo da água, ela tem a ver fundamentalmente para qualquer política de desenvolvimento local. Quero registrar, portanto, aqui no Senado, que estou apoiando esta visão. A própria sociedade se mobiliza em torno desse. Ele nasceu do desejo das comunidades rurais, motivada pelos conflitos que envolvem a destruição das nascentes, pesca predatória, poluição dos afluentes, desmatamentos, assoreamentos, extração desordenada de areia, de minérios. Tudo isso, se a gente pensar um projeto de desenvolvimento que agregue não só a preservação, mas agregue uma política de desenvolvimento econômico para as sociedades nativas, isso a gente acaba resolvendo o problema do desenvolvimento local, criando oportunidade para desenvolvimento social e econômico das comunidades. Por isso, eu queria registrar aqui que tem um movimento muito forte nessas questões. Eu, em função disso, até publiquei, com o apoio aqui do Senado, uma cartilha que agrega esse debate, e quero registrar também que amanhã, nesse processo de debate do desenvolvimento regional, amanhã estarei na região da Ilha do Marajó, onde agrega cerca de 16 municípios, onde nós vamos fazer um debate com os setores empresariais, os prefeitos, os trabalhadores, as comunidades nativas, para que a gente provoque esse debate, para que a gente apresente para as futuras candidaturas de governantes que se propõem a governar nosso Estado, leve em consideração a vontade da sociedade paraense, para que, de uma vez por todas, a gente resolva o problema do desenvolvimento do nosso Estado e acabe com a miséria que ainda existe para regiões mais distantes do nosso Estado. Nosso Estado é um Estado rico, portanto, tem condições de dar dignidade e dar oportunidade para que todos conquistem esta dignidade. Era isso, senhor presidente. Pela liderança do Partido dos Trabalhadores, a senadora Gleisi Hoffmann, pelo prazo regimental. Obrigada, senhor presidente.